Oi, meu nome é Laura Fedossi, do 7º ano, e o meu grupo é Centro e Periferia. E hoje eu vou falar sobre o Rio de Janeiro e as formações das favelas. Uma coisa que influenciou muito foi a Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia em 1896 até 1897. Isso aconteceu com o Exército Brasileiro e a comunidade religiosa. Bem, o Exército Brasileiro ganhou, então os soldados vieram para o Rio de Janeiro e como eles não receberam salário, eles tiveram que fazer casas de madeira no alto dos morros. E esse morro ficou conhecido como Morro da Providência, que é o morro mais velho do Rio de Janeiro. Então, o governo deixou eles construírem essas casas irregulares, porque eles não tinham verba para poder construírem casas melhores. Outra coisa que influenciou muito foi a reforma feita graças ao prefeito Pereira Passos após a proclamação da República em 1889 e com o apoio do presidente da época. Essas reformas foram feitas para acabar com os vestígios do período colonial. E então, tem gente que morava lá e as casas que tinham lá eram chamadas de cortiços, onde viviam famílias necessitadas e com pouca higiene. Essas casas tiveram que ser destruídas para ter uma cidade mais limpa e organizada. E também as pessoas que moravam lá tiveram que migrar para outros morros, como o Morro da Providência e do Santo Antônio em 1893. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os morros da Zona Sul. Bem, os morros da Zona Sul, primeiramente, no meio da cidade, estava com muitas pessoas juntas. Então, muitas pessoas desfavorecidas foram para os morros da Zona Sul, perto da elite carioca. E também, como exemplo aqui, eu vou dar o Morro da Babilônia e a Praia do Leme e perto da Praia Vermelha, que em 1912 também surgiram morros perto da praia de Copacabana. Agora eu vou falar sobre o plano de urbanização. Bem, o plano de urbanização quem foi lá para poder falar com o poder público foi o arquiteto, não sei se eu vou pronunciar certo, foi o Alfred Agache, acho que é Agache. Em 1927, ele criou um projeto de urbanização para o Rio de Janeiro. Esse projeto tinha a intenção de tirar as famílias, as pessoas dos morros por várias razões, principalmente por causa do social e do estatístico. Nesse período também foi considerada algumas partes do projeto e nessa época eles removeram várias comunidades. Conjunto habitacional. Na década de 1930, surgiram vários conjuntos habitacionais em outras zonas da cidade, que eram uma opção de moradia para a população desfavorecida e de baixa renda. Até 1975, houve várias tentativas de remoção das comunidades e a realocação da população para a unidade habitacional. Após a suspensão do plano de acabar das comunidades, não foram criadas novas políticas no tema das comunidades e, desde então, ficaram fora dos planos de melhoria e do poder público. Foi aí que a questão do narcotráfico e a violência tomaram conta das comunidades do Rio de Janeiro, tornando esses locais ainda mais violentos. Na cidade do Rio de Janeiro, existem os chamados complexos das favelas. O Rio de Janeiro possui 763 unidades de aglomerados subnormais. Aqui eu tenho um gráfico que eu fiz, segundo o IBGE, números de pessoas vivendo em favelas no Rio de Janeiro,
que é de 1948 até 2010. Em 2010, mais de 1.300.000 pessoas vivem em comunidades no Rio de Janeiro. A capital do Rio de Janeiro é local com o maior número de pessoas vivendo em comunidades do país. O número de habitantes em comunidades passa de 10 milhões de pessoas em todo o país. Ações de melhoria nas comunidades. Em 1993, a Prefeitura do Rio de Janeiro criou o Plano Favela Bairro. Consiste em empresas privadas que trabalham em projetos de integração das comunidades com os bairros onde estiveram inseridos. Bem, são as melhorias como água encanada, coleta de lixo, iluminação pública e etc. Esse projeto aconteceu em mais de 150 comunidades. Segundo o IBGE, atualmente quase todas as comunidades sofrem essas ações. E agora eu vou mostrar e explicar a minha maquete. Esta daqui é a minha maquete que eu quis representar uma favela do Rio de Janeiro. E aqui também dá para perceber que tem as casas são muito juntinhas. Os materiais que são construídos nessas casas são irregulares e ficam em áreas de risco. Tchau! Olá, eu sou André, aluno do 7º ano. Hoje eu vou falar sobre a separação espacial da urbanização do Brasil. Segundo o IBGE, quase 85% da população vive nas grandes cidades. Na urbanização, segundo a urbanização, quanto maior for o número de habitantes nas grandes cidades, maior vai ser o número, maior vai ser os problemas que a cercam. Ao passar do tempo, em 1906, houve uma separação espacial, onde os pobres foram expulsos, derrubando suas casas, para tornar a cidade mais bonita e moderna. O surgimento das periferias foi que os pobres eles foram obrigados a reconstruir suas casas em torno do centro da cidade, em morros, que hoje a gente conhece como favelas. A separação do espaço urbano entre o centro e a periferia está ligada também aos grupos sociais, aos grupos sobre o poder econômico e político. E os ricos, eles são superiores aos pobres em existência e iluminação pública, ruas asfaltadas, saneamento básico. E já por outro lado, os pobres, os menos remunerados, as ruas são emburacadas, resistência à iluminação pública, tem mais dificuldade de acesso a serviços de saúde e educação e etc. O processo de urbanização no território brasileiro ficou mais forte no final do século XIX, com o início gradativo da industrialização no país. No entanto, foi após os anos 1930 que a presença das indústrias tornou-se mais intensa e a urbanização começou a se intensificar-se. A segunda metade do século XX serviu de incremento graças ao intenso êxodo rural ocasionado pela mecanização das atividades produtivas no meio rural, o que gerou um maior desemprego no campo e a grande leva de imigrantes em direção às principais cidades do Brasil. Em 1960 foi a época em que o Brasil tinha muitas pessoas morando na cidade e foi o período que pela primeira vez passou a ter uma população predominante urbana, ou seja, a maior parte dos habitantes concentrava nas cidades, na parte urbana,
ou seja, a maior parte dos habitantes concentrava-se nas cidades. Atualmente, mais de 80% dos habitantes concentram-se nas cidades. Atualmente, mais de 80% dos habitantes do Brasil residem em cidades, sendo a maioria desses em grandes centros urbanos e capitais, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e outros. Estudante do 7º ano do IPAC e eu vim apresentar um trabalho sobre a cultura nas periferias brasileiras. Eu deixei aqui todas as fontes que eu usei para o trabalho, sites que disponibilizam essas informações que foram bem úteis para as minhas pesquisas. Então, vamos lá. Primeiro, um gráfico que mostra a distribuição da população brasileira. Um indicador vermelho representa as cidades e as áreas urbanas com maior concentração de pessoas. O indicador lilás representa as periferias, e a gente pode ver aqui que chega a quase 20 milhões, né? Um número bem expressivo. O indicador azul representa as áreas rurais. E a gente tem aqui também exemplos das maiores periferias do país, que é uma das maiores do mundo, que tem entre 60 e 100 mil habitantes. Tem Paraisópolis, que é a maior periferia do estado de São Paulo, e o Complexo da Maré, que é bem conhecido também. E aqui eu decidi citar os principais pontos turísticos brasileiros. A maioria aqui é no Rio de Janeiro, só Paraisópolis, que eu já tinha citado antes, que fica em São Paulo. A gente tem aqui o Complexo Esportivo na Rocinha, a laje do Michael Jackson, no Morro de Santa Marta, que foi o lugar onde ele gravou um dos videoclipes, e por causa disso tem o restaurante Bom Prato em Paraisópolis, que é bem visitado, a Casa de Pele em Paraisópolis, que é a residência de um artista plástico, não me recordo o nome dele, o Morro dos Irmãos, na Rocinha também, que é onde a gente tem o bondinho, e outras atrações. E eu achei importante também ressaltar o grafite, porque o grafite faz parte visual, que é a mais conhecida, e o grafite é predominante nas periferias, né? Ele está em praticamente todas. E como eu falo, o grafite transmite sentimentos das pessoas através só dos desenhos. E a arte visual é muito importante para a cultura, porque a arte visual não só enfeita o lugar, como também deixa o lugar melhor para os habitantes, deixa os habitantes com certeza mais contentes, deixa o lugar mais bonito. E a gente devia valorizar mais a arte visual, o grafite, porque a maioria dos patrimônios históricos, culturais do país são arte visual. Também decidi citar a dança de rua, fazer mais praticadas nas periferias junto com a capoeira e outras. A dança de rua pode ser também serve como profissão, tanto que existem vários campeonatos, mas a dança de rua é muito importante também para a cultura periférica, praticamente ser uma das maiores formas de arte visual também, junto com grafite. A dança de rua também é uma arte visual,
E a dança de rua traz muitos movimentos marcantes das danças africanas, e eu acho isso muito importante também. E eu quis falar dos projetos, das periferias. A gente tem o Favelagrafia, que é um projeto de fotografia. Aqui a gente vê na imagem à direita. A sede do projeto se localiza no Rio de Janeiro, né? E são 9 fotógrafos que buscam capturar imagens dessas periferias de uma forma. A gente também tem a Orquestra Maré do Amanhã, que é o Complexo da Maré, e ensina jovens a tocar instrumentos, fazendo concertos e apresentações no país inteiro, já foram até para o Vaticano. E aqui tenho a minha conclusão, né? Apesar dos problemas, né? Tráfico, violência exagerada, pobreza e vários outros, as periferias são muito importantes. A cultura das periferias é muito importante para o país. E o reconhecimento todo que a cultura periférica tem, a arte periférica, é de total mérito dos criadores. Eles não expandem essa cultura com a ajuda da maioria por conta própria. Os projetos culturais também não têm apoio do governo, mas por organizações independentes. Então, cada conquista é muito importante para a cultura periférica. A cultura periférica é muito importante por tudo também. Acho que mais principalmente pela cultura periférica ser montada por pessoas que não têm condições de fazer algo isso para mídia e vários outros fatores. E isso só mostra também que, como eu falei ali, apesar dos vários problemas, as periferias são grandes abrigos de arte. Então é isso.